Gostaria de inicialmente dar a boa noite a vocês, saudar todos vocês. E quando eu digo saudar todos vocês, refiro-me aos que estão no corpo da carne, mas também aqueles outros que não conseguimos vê-los facilmente, mas que estão sempre a nos ajudar, sempre a nos apoiar, a nos incentivar nessa caminhada em busca de passos para frente e para o alto. Aproveitaria a oportunidade também para agradecer a Pedro Paulo, presidente desta casa, pelo convite a mim formulado para que nós pudéssemos compartilhar desse momento que é tão significativo para mim. Quando eu deixo a memória avançar em busca de um passado lá bem atrás, eu lembro dos primeiros momentos em que por aqui estive, trazendo a palavra de Jesus, mas sobretudo aprendendo que deveria estudar e aprender cada vez mais os ensinamentos dele. E é interessante perceber que quanto mais estudamos, quanto mais nos debruçamos com as nossas problemáticas diárias, chegamos a uma conclusão muito simples, é de que sempre sabemos muito pouco, e que esse saber pouco também nos anima, junto com os amigos, a perseverar no bem, a procurar oportunidades para novos aprendizados, novos pensamentos. E, sobretudo, por essa razão, sou grato a todos vocês aqui presentes, à direção da casa e aos amigos espirituais que coordenam o trabalho dessa casa e os amigos espirituais juntos a cada um de nós. O mundo, em 2020, tem vivenciado situações atípicas. Houve uma total formulação de atitudes. Quem poderia imaginar que um ser tão minúsculo, que para que nós possamos vê-lo, temos necessidade de ter um equipamento especial, um microscópio eletrônico. Quem poderia imaginar que esse ser tão pequeno se apresentasse tão gigante, de forma a praticamente parar o mundo, de forma a dar ao mundo a oportunidade de olhar para outro lado que o mundo teimava em não olhar. Não importa quão poderoso eu sou, não importa quão rico eu sou, mas cheguei à constatação pura e simples de que não tenho condição de evitar determinadas ocorrências diárias desagradáveis que apareceram até agora nesse ano de 2020. Então, o que fazer diante dessa situação? Como compreender agora esse novo formato, essa nova configuração? Especialistas no campo da saúde se debruçaram cada vez mais sobre seus estudos, na tentativa de trazer orientações para nós outros ignorantes dos pormenores da saúde e dessa forma nos orientar sobre uma nova posição, uma nova postura que eu deveria ter diante dos fatos que estão aí no mundo. A necessidade surgiu de que nós nos afastássemos uns dos outros,
que nós ficássemos isolados nas nossas casas. Mas daí a pouco também o próprio isolamento começou a trazer algum tipo de transtorno, porque você ficar isolado em casa por opção é uma coisa, você ficar isolado em casa por obrigação é outra totalmente diferente. E tudo isso pode ir ao encontro do ser humano completo que nós somos e nos afetar de forma diferente, a depender de quão forte nós sejamos do ponto de vista mais espiritual. Passamos por situações muito importantes na vida. Durante esse período, algumas pessoas deixaram o corpo físico. Muitas pessoas foram infectadas. Mas também muitas outras pessoas conseguiram, não obstante terem sido infectadas, saírem dessa situação de dor. E assim, nós outros passamos a aprender mais. Alguém é como se tivesse dito para mim: você não tem todo o poder. Você é limitado. Reconheça a sua condição e procure tirar proveito daquilo que você pode fazer de melhor em prol de você mesmo e em prol daquele que está mais próximo a você. E por extensão, com o nosso pensamento, ele opera milagres. Você pode fazer muito através do seu pensamento. Você pode vibrar mentalmente, direcionando os seus pensamentos para aquelas pessoas que cheguem na sua tela mental. E dessa forma, você também contribua para, de alguma forma, o alívio daquelas dores começarem a acontecer. É evidente que nós somos espíritas e sabemos que o alívio da dor depende de uma situação de unívoca, não é uma linha de mão única. Eu tenho que me propor a fazer o bem, mas aquela pessoa que está ali a receber aquele bem também tem que fazer a parte dela. Jesus, esse mestre incomparável, esse homem inconfundível, ele não curou a todo mundo. Mas será que ele não curou porque não tinha capacidade de curar? Ou será que ele não curou porque respeitou o livre-arbítrio das pessoas e em determinado momento também sabia que para aquela pessoa havia necessidade de um prolongamento daquela situação de dor? Dentre os que foram curados por ele, quantos voltaram para agradecer no momento de gratidão, no momento de elevação da alma? Quantos também deixaram de agradecer, simplesmente receberam o benefício e a partir dali esqueceram tudo que ficou para trás? Então nós todos que estamos nessa terra agora, cumprindo com a nossa parte, nós temos que fazer sempre o bem, e o bem cada vez em maior quantidade, na quantidade máxima que nós possamos fazer. Nós precisamos semear, nós precisamos fazer com que as coisas que nós possuímos, nós possamos também destinar essas coisas às outras pessoas, e essas pessoas captem essas informações à medida do seu bel prazer, à medida das suas condições próprias. Nós sabemos que nós temos um livre-arbítrio. Nós sabemos que nós somos os gerenciadores do nosso dia. O Espírito que habita cada um de nós, esse Espírito que utiliza o corpo carnal para essa sua caminhada, para esse seu processo de aprendizagem, ele está sempre a necessitar de algo que o fortaleça, que o reenergize, trazendo para ele aquela condição própria, para que o ânimo seja sempre constante nele.
dessa situação pela qual o mundo vive, nós aprendemos muitas coisas. Quantas pessoas não mudaram seus hábitos? A parte econômica teve que se adaptar de alguma forma, a parte social também, a parte laboral também, e cada um foi procurando, dentro da situação em que se encontrava, fazer o melhor em prol de uma maior quantidade de pessoas. As escolas, as universidades tiveram que se adaptar a um novo sistema. Nós outros temos que estar sempre nos reformulando. E nós sabemos que as coisas que aconteceram me deixaram a certeza de que eu preciso ouvir aqueles que são responsáveis, que têm conhecimento de causa e que podem contribuir para que eu transite agora, durante esse período, de uma forma bastante tranquila. Então eu preciso acreditar nisso. Eu preciso respeitar essas normas de convivência agora. Elas mudaram. Nós não podemos mais nos abraçar, trocar apertos de mão, beijarmos as nossas faces. Nós não podemos por enquanto, mas é necessário que nós fiquemos como estamos. Primeiro, para aprender o valor dessas coisas. Segundo, para logo nós podemos, agora distantes, mas daí a pouco juntos, voltarmos a esse ajuntamento de uma forma mais compreensível. Então nós somos semeadores do nosso caminho. Nós estamos semeando coisas. É esse semear de coisas que nós estamos fazendo serve não apenas para nós mesmos, mas para aquele, enfim, para as pessoas de modo geral, porque todos nós podemos semear e todos nós temos condição de semear. Se eu não tenho condição de semear uma semente belíssima, uma semente que vai dar uma árvore frondosa, que eu tenha condição de semear uma semente mais simples, mas que eu semeie. No livro Evoluções dos Mundos, André Luiz, no primeiro capítulo correspondente a Fluido Cósmico, ele fala que nós temos Deus, que dentro da visão espírita é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e que esse ser, a quem nós chamamos de Deus, ele é o arquiteto do universo, ele é o máximo dos máximos. E evidentemente ele tem os seus colaboradores, aqueles que estão num patamar altíssimo de elevação. E esses que estão nesse patamar altíssimo de elevação são colaboradores da divindade. Eles também funcionam como co-criadores junto a Deus. Daí ser chamado lá, conforme André Luiz registra, co-criadores num plano maior. Mas aí, quando nós olhamos esses co-criadores nesse plano maior, nós também verificamos que nós somos criadores de alguma coisa. Eu posso criar uma cadeira dessa, um móvel desse, um microfone desse. Posso utilizar algo que existe em mim, e que esse algo que existe em mim, junto a algo que existe em outra pessoa, possam esses dois elementos agora se juntarem e criar um ser vivo. Então, nós também conseguimos criar algumas coisas. Agora é evidente que essa criação agora é uma criação em nível menor. Aí, André Luiz, nesse mesmo capítulo, referente ao fluido cósmico, no livro Evoluções dos Mundos, falar em co-criadores no plano menor. Então, há os co-criadores no plano maior, há os co-criadores no plano menor. Assim também, se nós agora voltarmos àquela imagem de Jesus, esse ser que dividiu a época em duas partes, uma antes dele, outra após ele, esse ser incomparável,
esse ser que para nós espíritas é o guia, esse ser que nós precisamos reverenciá-lo como modelo, e só existe esse modelo para nós. Os outros são pessoas que estão a caminhar mais ou menos ao nosso lado, e que nós podemos olhar para essas pessoas e nos alertarmos contra aquilo que nós podemos fazer e às vezes deixamos de fazer. Quantas vezes as pessoas dizem assim: mas eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu sou incapaz de fazer. E vem a pergunta naturalmente: você tentou fazer? E a pessoa diz: não tentei porque eu acho que não sou capaz. Então não faz sentido isso. Só faz sentido dizer que não sou capaz de fazer se eu tentar várias vezes fazer uma determinada tarefa e apesar daqueles meus esforços eu não lograr êxito. Então, esse ser chamado Jesus, ele foi um semeador por excelência. Ele veio semear o amor, veio semear o amor em todos os povos. Essa semeadura é tão importante. Nós árvores frondosas advinda dessa semeadura. Também vemos em determinadas situações aquela vibração que aquela semente amorosa traz para quem quer parar um pouquinho e verificar as coisas que comumente não se vê com facilidade. Então esse ser, Jesus, ele, o semeador por excelência, um educador por excelência, quando ele chegou aqui a esse mundo, ele já era perfeito. Trouxe as coisas para nós há mais de 2000 anos e nós ainda estamos estudando, tentando aprender. E aí vem a doutrina espírita e nos ajuda nesse processo de aprendizagem, nos ajuda nessa tentativa de que nós tenhamos algo a mais em que nos fixar e a partir daí fazer o melhor que nós possamos fazer. Vem a doutrina espírita e através dos livros da codificação inicia com a parte correspondente ao livro dos Espíritos, entra para o livro dos Médiuns, vai agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, continua no céu e inferno e termina na Gênese, compondo o Pentateuco kardeciano. E aí, nesse livro terceiro, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5, que tem como tema central ser perfeitos, mas aí nesse item 5 há uma parábola, há uma forma de ensinar, chamada parábola do semeador. E naquele dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele uma multidão de gente. E aí, devido àquela multidão, ele vai agora e entra numa barca. E naquela barca, ele vai para a barca, se senta, e as outras pessoas permanecem na margem. Disse muitas coisas com parábolas. Continuando com os ensinamentos dele, através dessas formas, todas mais simplórias de fazer com que nós entendêssemos aqueles apontamentos, ele disse: o semeador saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as árvores do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugares pedregosos. Aqueles lugares pedregosos tinham muito pouca terra. As sementes brotaram, e brotaram logo, porque praticamente tinha camadas de sementes caíram e conseguiram brotar. Mas aí ele continua com esse ensino através de parábolas. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes,
secaram. Outra parte dessas sementes caiu entre espinheiros. Estes espinheiros crescendo abafaram as sementes e nada foi além, nada vingou. Mas outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos. Algumas das sementes produziram esses frutos a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. E ele completa dizendo: ouça quem tem ouvido de ouvir. Quanto ensinamento existe aí? Se nós pegarmos esses trechos dessa parábola toda, nós vamos fazer uma reflexão em torno de cada uma dessas partes, porque afinal, o semeador em plano maior é Jesus e aqueles seus que estão mais próximos dele. Nós também somos semeadores, porque quando nós utilizamos de alguma coisa que nós temos para promover o bem de alguém, nós estamos semeando. Quando nós estamos fazendo algum trabalho social, quando nós estamos fazendo algum tipo de estudo, quando nós estamos abertos a ouvir o que as pessoas têm a dizer, nós estamos semeando. E vejam que no começo de tudo, ele saiu de casa, ele sentou à borda do mar. E veio um detalhe muito interessante. É claro que ele sentou à borda do mar, as pessoas que vinham começaram a se aproximar dele. Mas aí o que foi que ele fez? Será que ele ficou ali, junto com aquelas pessoas, abraçando e sendo abraçado por aquelas pessoas? Simplesmente isso? Não. Ele sabia que ele tinha alguma coisa a passar à frente. Então ele tomou uma postura agora de um educador pleno, de um semeador através de palavras. E ele vai para o barco. Mas ele vai para o barco, o que é que significa isso? Será que ele vai para o barco e continua de costa para aquelas pessoas que estão ali ao seu redor? Não, ele vai para o barco e fica frente a frente com aquelas pessoas numa posição sentado, uma posição mais tranquila. Muitos de nós têm dificuldade de falar sentado, por exemplo. Aquele homem falava sentado, ao ar livre, e as pessoas compreendiam. Aqui neste ambiente, esse instrumento ajuda muito a fazer com que a voz saia mais clara. Aquele homem não precisava disso. Ele sabia manipular toda a parte fluídica e fazia com que aquelas manipulações atingissem ouvidos diferentes da forma própria que cada ouvido conseguia ouvir. Então agora ele estava naquela postura frente a frente ensinando. E só um parênteses bem rápido. Já houve época, algumas pessoas, eu não diria de mais idade, mas eu diria de mais experiência, já viram as missas católicas onde o padre dizia a missa de costa para os fiéis, olhando para o altar. E mais, em latim, que as pessoas decoravam aquelas coisas, mas não tinham, na maioria das vezes, condição de assimilá-las no seu eu. Depois a coisa mudou. Veja como são interessantes essas coisas. A coisa mudou. O padre passou a ser praticamente um companheiro daqueles fiéis. Já há uma proximidade, mas é uma proximidade onde se sabe naturalmente que há uma certa hierarquia a seguir. Hierarquia é essa que não necessariamente para os nossos dias é uma hierarquia moral. É uma hierarquia devido àquele posto que ele ocupa, que outro pode ocupar. Claro que existem outros que também a sua condição moral já impõe determinadas posturas. Então agora as coisas estão se assemelhando àquele momento em que Jesus estava à beira daquele mar, falando para aquela multidão.
E quando ele diz que o semeador saiu a semear, quem é o semeador que saiu de casa a semear? Ele saiu. O que é que ele quer dizer para nós sobre isso? É que se nós queremos realmente nos intitularmos semeadores, nós precisamos ter uma postura dinâmica. Eu não vou semear se eu fico em casa parado sem fazer nada. Para semear, eu tenho que me movimentar e ir em busca daquele terreno de terra boa, e em busca daquele momento ali onde eu possa fazer a semeadura e o fruto surja naturalmente. Quando nós temos essa imagem aí, imaginem se a gente é capaz de usar o nosso pensamento e trazer para a nossa terra mental aquilo que nós estamos pensando. Imagine essa situação aí, esse quadro. Jesus agora, sentado naquela barca, falando para aquela multidão ali, dizendo algo através de parábolas, ensinando de uma forma simples. Quantos professores existem que procuram ensinar o fácil da maneira difícil? Porque o professor real é aquele que ensina o difícil pelo método fácil. E quando você luta por transformar o hábito, modificar o hábito daquele que lhe ouve, você está se transformando também no educador. Então nós temos essa cena aí, Jesus sentado lá na barca, falando aquelas pessoas, dizendo que o semeador saiu a semear. E quando saiu a semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho, algumas em solo pedregoso, algumas entre espinheiros, mas teve algumas que caíram em terra fértil, em terra boa, em terra que pôde produzir frutos a partir daquela semente plantada. E vem um detalhe muito interessante. Quando nessa parábola Jesus traz para nós tudo isso, e nós sabemos, temos a certeza que Ele é um semeador, mas que Ele semeia sempre em terra boa. Semear em solo pedregoso, semear entre espinheiros, semear em local onde possa haver um fruto daquilo ali, é muito referente a nós outros. Ele não. Ele sabe se ele vai fazer aquela semeadura, ele sabe que aquela semeadura, mais dia menos dia, vai dar fruto. E daí nós poderemos fazer aquela correlação entre o 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Alguém recebe aquela informação e multiplica aquilo, propaga aquilo ali rapidamente. Outro recebe aquela informação, tenta logo assimilar, compreender, para depois de passar aquelas informações adiante. E existe aquele outro que leva mais tempo para que aquela compreensão surja e, consequentemente, ele tenha a condição de um domínio maior sobre o que está falando. Jesus não. Quando Jesus ia curar alguém, ele sabia se aquele que ia receber aquele tratamento teria um resultado logo ou não. Ele sabia disso, porque ele ia lá no âmago das pessoas. Ele não ficava na condição só superficial. Ele compreendia o ser humano na sua profundidade. E essa compreensão naturalmente faz com que ele se torne um ser diferenciado, um ser único. Nós temos dificuldades quanto a isso, mas nós temos esse ensinamento através de parábolas de forma tão clara. Se eu coloco semente, qualquer que seja semente, num cimento ali fora, na pedra, essa semente não vai dar fruto. Se eu coloco naquele terreno ali, poderá dar fruto ou não. Se eu tenho aquele terreno apropriado para aquele tipo de semente, aquela cultura surge. Se aquela semente está no meio de urtigas, eu tenho que afastar as urtigas, porque daí a pouco a coisa toma conta
e, consequentemente, aquele meu objetivo não é alcançado. Nós temos, portanto, diante de nós essa certeza de que nós também somos semeadores. Evidentemente, agora, a analogia de André Luiz no livro Evolução dos Mundos, semeadores num plano menor, que nós temos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos parentes, aqueles que nós podemos fazer a nossa semeadura de forma constante e alegre, e tentar a cada momento verificar se aquele solo pode ser melhorado ou não, para que aquela semente frutifique o mais rapidamente possível. Então todos nós somos também semeadores. Nós semeamos no nosso trabalho, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Porque o fato de semear algo bom ou o não bom vai estar intrinsecamente ligado à condição espiritual de cada um. Quantas pessoas não procuram fazer essa semeadura e fazer de qualquer forma? Também não se trata de nós fazermos essa semeadura para que os outros vejam o que nós estamos fazendo, porque o que importa mesmo é a intenção e a forma como eu faço dentro do meu eu. Mais adiante, nós vamos ser cobrados pelas coisas que nós recebemos e sobre o que fizemos dessas coisas. Vai fazer o seu encontro de os débitos, os créditos e verificar se tem saldo positivo ou não. Isso é atendente a cada um de nós. Nós estamos nesse momento com essa preocupação de nos ajudarmos cada vez mais mutuamente. Essas coisas que estão acontecendo mostram claramente para nós um ensinamento novo. Eu preciso modificar as coisas com as quais eu estou lidando. Eu preciso modificar minha postura inicial para que, num determinado ponto, aquela minha postura inicial resulte num efeito que seja diferente daquele efeito desastroso que eu obteria se continuasse fazendo as coisas do mesmo jeito. Por exemplo, se durante essa pandemia eu continuasse fazendo as coisas tais quais eu fazia antes, o efeito ia ser desastroso, principalmente para mim. Eu tive que mudar a minha postura. Então, quando eu mudo a minha postura inicial, eu estou olhando a causa inicial. Essa causa inicial mudando, o efeito não vai. Se eu quero obter um efeito diferente, um resultado diferente, eu não posso proceder da mesma maneira. Se eu quero obter um efeito diferente, eu devo também proceder de forma diferente no seu início. Porque agora essas coisas vão acontecendo segundo outra ordem e vão redundar um efeito diferente daquele que eu deveria ter se considerasse tudo igual. Toda causa produz um efeito. Isso não é espiritismo, isso é o que a gente já estudou alguma vez em ciência, em física, sei lá em que for. Toda causa produz um efeito. O que é o mesmo? Todo efeito é proveniente de uma causa. Então, os cientistas estão debruçados na tentativa de conhecer esse cidadão tão pequeno chamado vírus. Conhecê-lo e verificar o que é que podem criar para barrar a investida desse ser. Mas esse ser, por si só, ele já é um determinado efeito, cuja causa nós não sabemos ainda. Então, esse vírus, que é causa de todas essas mudanças, ele por si só é o efeito de alguma outra causa que nós nem consideramos. As pessoas nem consideram, os cientistas nem pensam a respeito disso. É fácil de falar, porque, de um modo geral, todos nós já assistimos a isso em algum momento ou outro, que durante todo esse período, vejam como as coisas são interessantes, durante todo esse período, alguns canais de comunicação
fixaram o seu olhar somente nas mortes devido a esse vírus. Outros canais fixaram na quantidade de pessoas curadas após terem sido infectadas com esse vírus. São coisas diferentes. Mas vamos analisar a importância dessas coisas. Nós sabemos que há pessoas que ainda são levadas e são barradas pelo medo. Eu tenho que ter medo de alguma coisa para que eu não faça aquela coisa acontecer. Então, para que essas coisas aconteçam, esses canais que estavam interessados em trazer para a comunidade somente a parte triste e tétrica daquilo tudo, as mortes, para me fazer medo, se eu sou um ser que tenho somente condição de frear os meus instintos através do medo, aquilo ali serviu para mim. Mas se eu sou uma pessoa um pouco sensível a determinadas informações, pode ser que essas palavras, essa forma de abordar, me afetem psicologicamente de uma forma muito profunda. No entanto, quando eu falo sobre aquelas pessoas que foram infectadas, mas também ressaltando as pessoas que foram curadas, as pessoas que venceram aquele patamar, que passaram, se afastaram daquele limiar que separa o mundo físico do mundo espiritual, já há aí uma diferença muito grande. Eu sei que morreram pessoas, mas agora eu estou também sabendo que muitas pessoas foram curadas. Então, nós temos a liberdade de semear. Quando nós semeamos, quanto mais pessoas possam ser atingidas por aquela semeadura, mais responsável eu sou pelo resultado que dali surgir. Então, quando nós semeamos algo, seja via palavra, seja via ação, sempre eu tenho o retorno de algo. É por isso que é importante fazer o bem. Eu preciso urgentemente aprender a fazer o bem. Porque quando eu faço bem a uma pessoa aqui, às vezes essa pessoa me perde de vista, mas ela ficou tão grata a mim pelo fato de ter recebido o bem, que ela vai e faz ao outro ser ali. Aquele outro fica grato, não por mim que ela não me conhece, mas fica grato a ela e vai fazer o bem lá adiante. Mas o fato é que nessa corrente toda do bem, quem iniciou todo o processo esse início de processo surgiu de mim. Consequentemente, eu tenho uma contribuição nisso tudo. Assim como esse daqui tem contribuição no bem que se propagou através dele, aquele tem também contribuição no bem que se propaga através dele e assim por diante. É por essa razão que é importante fazer o bem e fazer o bem hoje, já. Nesses momentos finais, quando nós sentimos que através dos nossos pensamentos nós podemos nos abraçar, através das nossas ondas mentais, nós podemos chegar perto e desejar muito boa vida a cada um de nós. Recebam lá do coração, lá dentro do coração, as vibrações de paz e tranquilidade que o pensamento permite agora fazer. Nós não podemos nos tocar, nós não podemos nos abraçar, mas podemos pensar em Jesus e através dele fazer com que tudo aquilo que recebemos através dele se estenda a todos os que estão aqui, e não digo apenas aqueles que estão no corpo da carne, mas aqueles outros nossos amigos que por aqui também estão, buscando aprender, também nos ajudando, nos ensinando, sempre trabalhando nesse conjunto em prol de uma causa maior. Pela atenção de todos vocês, eu gostaria de, nesse instante final, desejar do fundo do coração muita paz para todos. Que assim seja.